Olá, que alegria ter você aqui para mais um dia da nossa jornada pelo livro de Romanos. Se você tem acompanhado a série, já percebeu que Paulo vem construindo um argumento muito forte. Em Romanos 1, vimos a condição da humanidade distante de Deus. Em Romanos 2, entendemos que a religiosidade, a moralidade também não são suficientes para nos tornar justos diante dele. Hoje, chegamos a Romanos 3, um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. É aqui que Paulo apresenta uma das maiores verdades do Evangelho. Todos pecaram, mas Deus oferece gratuitamente a justificação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, pegue sua Bíblia, seu caderno de anotação, vamos mergulhar juntos na palavra de Deus. Romanos 3 marca a conclusão da primeira grande parte da carta, depois de mostrar que tanto gentios quanto judeus estão debaixo do pecado. Paulo chega ao ponto central do seu argumento. Nenhum ser humano consegue alcançar a justiça de Deus pelos próprios méritos. Essa conclusão prepara o cenário para a maior notícia da história. Existe uma justiça que Deus oferece gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Este capítulo responde duas perguntas fundamentais. Quem precisa de salvação? E como essa salvação é recebida? Os judeus do primeiro século possuíam muitos privilégios espirituais. Eles receberam a lei, eram descendentes de Abraão, conheciam a promessa de Deus. Por isso, muitos acreditavam que estavam automaticamente em uma posição melhor diante do Senhor. Mas Paulo mostra que privilégios espirituais não removem a culpa do pecado. Conhecer a verdade não é o mesmo que viver a verdade. Por isso, Romanos 3 encerra toda a demonstração da culpa universal da humanidade e prepara o caminho para explicar a justificação pela fé. Dos versículos 1 até o versículo 8, fala da fidelidade. A fidelidade de Deus não muda. Paulo responde uma pergunta que certamente muitos judeus faziam. Se também seremos julgados, então qual foi a vantagem de sermos o povo escolhido? A resposta é muito interessante. Sim, houve vantagens. Eles receberam os oráculos de Deus, receberam sua palavra, conheceram suas promessas, mas possuir privilégios nunca significou imunidade ao julgamento. Então Paulo afirma uma verdade extraordinária. Mesmo quando os homens são infiéis, Deus continua sendo fiel. A nossa incredulidade jamais altera o caráter de Deus. Ele permanece santo, justo, permanece verdadeiro. Essa é uma grande segurança para todos nós. Nossa esperança não está na nossa fidelidade perfeita, mas na fidelidade perfeita do Senhor. Dos versículos 9 ao 20, todos estão debaixo do pecado. Aqui, Paulo faz uma das declarações mais fortes de toda a Escritura. Não há justo, nenhum sequer. Para provar isso, ele reúne diversas citações do Antigo Testamento. Ele mostra que o pecado contaminou toda a humanidade. O pecado afeta nossos pensamentos, nossas palavras, nossas escolhas, nossas atitudes. Ninguém consegue produzir justiça suficiente diante de Deus. Então Paulo explica algo muito importante. A lei foi dada para revelar o pecado. Ela funciona como um espelho. O espelho mostra sujeira, mas não consegue limpar o rosto. Da mesma forma, a lei revela a nossa condição, mas não possui poder para nos salvar. Ela nos conduz à necessidade de Cristo. Dos versículos 21 ao 26, o coração do Evangelho. Agora chegamos ao ponto mais importante do capítulo. Talvez um dos textos mais preciosos de toda a Bíblia. Paulo escreve, mas agora essas duas palavras mudam completamente a história da humanidade. Depois de mostrar nossa culpa, depois de provar nossa incapacidade, surge a solução de Deus. A justiça de Deus foi manifestada em Jesus Cristo. Todos pecaram, todos foram separados da glória de Deus, mas todos podem ser justificados gratuitamente pela graça. A palavra justificação significa que Deus declara justo
aquele que crê em Cristo, não porque essa pessoa nunca pecou, mas porque Jesus assumiu sua culpa na cruz. Cristo pagou o preço que nós jamais conseguiríamos pagar. A cruz satisfez plenamente a justiça de Deus. Por isso, a salvação é um presente, não é um salário, não é recompensa, não é conquista, é graça. Dos versículos 27 ao 31, a graça elimina o orgulho. Depois de apresentar a justificação pela fé, Paulo faz uma pergunta: onde está o motivo para alguém se gloriar? A resposta é simples: não existe. Se a salvação fosse conquistada por obras, poderíamos nos orgulhar. Mas como ela é totalmente fruto da graça, toda a glória pertence ao Senhor. Deus salva judeus e gentios exatamente da mesma maneira. Todos entraram pela mesma porta. A fé em Jesus Cristo, no reino de Deus, não existe espaço para o orgulho espiritual. A cruz coloca todos nós no mesmo nível, pecadores alcançados pela graça. Romanos 3 continua extremamente atual. A primeira aplicação é reconhecer nossa verdadeira condição em Cristo. Não conseguimos valorizar a graça enquanto não minimizamos o pecado. A segunda aplicação é abandonar a tentativa de conquistar o favor de Deus. Infelizmente, muitos cristãos vivem tentando provar que merecem ser amados por Deus, mas o Evangelho nos ensina exatamente o contrário. Nós somos amados porque Cristo já realizou a obra perfeita. Obedecemos não para conquistar aceitação, obedecemos porque já fomos aceitos por Cristo. A terceira aplicação é viver em humildade. Se tudo recebemos pela graça, não há espaço para comparação, superioridade ou orgulho espiritual. Toda nossa vida deve ser marcada por gratidão. Quero deixar um desafio para você. Memorize Romanos 3, versículos 23 e 24. Sempre que você falhar durante essa semana, antes de se condenar, lembre-se do Evangelho, lembre-se da cruz, lembre-se da graça. Ore agradecendo diariamente, porque sua justificação não depende do desempenho, mas da obra perfeita de Jesus Cristo. Se esse capítulo falou ao seu coração, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa compreender a profundidade da graça de Deus. Deixe nos comentários a frase: sou justificado pela graça mediante a fé em Cristo. Será uma alegria ler o seu comentário e seu testemunho. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para acompanhar os próximos estudos. No próximo vídeo, vamos entrar em Romanos 4, onde Paulo mostrará, através da vida de Abraão, que a justificação sempre foi pela fé e nunca pelas obras. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo estudo.